Então, boa tarde, pessoal. Iniciando mais uma aula do nosso curso de Física. Hoje a gente vai falar aí sobre termodinâmica, né? Então, a gente vai ter que falar de trabalho, de calor, de energia interna, para que a gente entenda as leis da termodinâmica e a gente termina aí o conteúdo falando das máquinas térmicas. Beleza. Então, bora lá, ó. Então, a primeira coisa a ser falada aqui é o trabalho. Vou colocar o título primeiro, né? Então, colocar termodinâmica. Então aqui a gente vai estudar o porquê que acontece, né? Lembra da diferença de dinâmica e cinemática? A cinemática estudava os movimentos e a dinâmica o porquê, né? Aqui bem parecido. Então a gente estudou as transformações. Agora a gente vai estudar o porquê que acontece as transformações, né? Então o que faz aparecer isso? Lá na dinâmica normal, entre aspas, era a força. Né, aqui basicamente essa força vai ser o calor, né, o que faz empurrar o pistão, o que faz ter a transformação de fato. Mas vamos lá, então eu preciso de algumas grandezas, então coloca aí, ó, grandezas associadas à termodinâmica, grandezas físicas. Beleza, então ó, a primeira e não mais importante das grandezas é o trabalho. Então trabalho em uma transformação. Quando eu dei a aula de trabalho lá na mecânica, eu avisei, eu falei assim, ó, se tem uma matéria que você tem que saber de física, é trabalho e energia. Porque aparece toda hora, aparece na termo, aparece na elétrica, aparece na mecânica, né? Então, assim, é um conteúdo que ele aparece em vários conteúdos e ele despenca em provas. Então, esse conteúdo é muito importante. Tanto é que eu fiquei mais de 30 minutos só falando o que era energia naquela aula, né? Aquela aula foi bem conceitual. Trabalho em uma transformação. Beleza, só que daí vai depender do tipo de transformação que aconteceu também, né? Então eu vou iniciar ó, com uma transformação dita isobárica. Aí a gente sabe, né? Então isobárica, a gente sabe que a pressão vai ser constante na transformação. Então eu vou fazer o primeiro desenho, ó. Vou fazer 3D, não? Vou fazer 2D porque daí ele corrige, tá? Então eu vou pegar aqui um recipiente, né, em dois intervalos de tempo diferentes. Então aqui vai ter um ΔT. Ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um gás confinado, vou deixar um gás preso aqui, né? Então faz um outro risco. Não corrige esse, por favor. Eu tenho uma raiva desse negócio, eu não sei por que ele corrige isso. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pera lá. Tinta em forma. Desliga a Rapidex. Menino, aprendendo. Muita ferramenta. Beleza, então eu vou deixar aqui, ó, uma espécie de êmbolo. O nome é esse mesmo. Já viu seringa? Com certeza sim, né? Aquela seringa, ela tem uma partezinha preta ali que você pode apertar e você pode puxar, né? Que você pode deixar mais ou menos ali dentro. Essa partezinha é chamada de êmbolo, tá? O que pode subir e descer ali. E, geralmente a gente tira o atrito para deixar um sistema idealizado. Beleza. Aí, ó, aqui dentro, então, eu estou confinando um gás. Então, eu vou colocar aqui algumas partículas. Então, vou colocar 6 partículas ali dentro. Então, ó, cada uma tem o seu movimento. Tem uma indo para baixo, uma indo para cima, uma indo para esquerda, uma indo para direita, enfim, né, para tudo quanto é lado. Beleza. Então, ó, esse gás aí de início, ele tem o seu volume, ele tem a sua pressão, ele tem a sua temperatura, né? Aí a gente vai fazer agora com que ele sofra uma transformação. Importante, ó, a gente definiu transformação como sendo uma mudança de variáveis do gás. Mas as variáveis têm a relação com pressão, volume e temperatura. Toda transformação, independente do nome, toda transformação não muda massa. Toda transformação não muda massa. O que eu vou fazer então? Ó? Eu vou vir aqui nesse recipiente e vou começar a esquentar ele. Então eu vou fornecer aqui ó, uma quantidade de calor. Beleza. Tá. O que eu espero que aconteça? Né? Eu espero que essas moléculas fiquem mais agitadas. Né? Ao ficar mais agitadas,
elas vão aumentar a velocidade e, consequentemente, vão aumentar de temperatura, né? Essa é a primeira coisa que eu espero quando eu fornecer calor. Que mais? Como eu estou fazendo aqui uma transformação isobárica, e isso é importante falar já. Por que ela vai ser isobárica? Vai lá, você olha para esse recipiente e sozinho. Quem que faz pressão no gás? Agora, nesse instante. É a atmosfera, porque aqui está aberto, né? Então a atmosfera empurra ele para baixo. E o que mais? O êmbolo, né? O êmbolo tem uma massa, então também tem um peso dele para baixo. Beleza. Depois que eu esquentar ele, o êmbolo vai continuar aqui em cima, não vai? Quem que vai ser a pressão? Vai continuar sendo a atmosfera e vai continuar tendo o êmbolo. O êmbolo não ganhou massa, né? Ah, mas teve uma mini alturazinha aqui, tá? Mini alturazinha basicamente é desprezível a variação de pressão, né? Então você pode considerar que a pressão não variou, então de fato foi isobárica. Então daqui a pouco, ó, eu espero que, por ser isobárica, né? Lembra que se aumentar a temperatura, o volume aumenta também. Então eu espero que o volume, o espaço ocupado aumente. Como tinha 6 partículas, ó, mantém 6. Por quê? Porque não ganha massa, né? Nem perde massa. Só que daí vai ficar mais agitado agora. Pronto. Beleza. Agora vamos lá. Olha só. Lembra que a gente falou... Isso é muito legal de falar. Lembra que a gente falou que energia tem relação com movimento? O simples fato de ter movimento é porque tem energia? Sim, né? O trabalho tem relação com a mudança de energia, certo? Aí, não variou a energia? Sim, né? Porque tem mais movimento agora, então teve um trabalho. Beleza, só que assim, ó, vamos fazer uma relação agora, ó. O trabalho, a gente aprendeu que ele é força vezes distância, né? Trabalho de uma força constante, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, que é força e distância. Qual que vai ser a distância? A distância é o tanto que você empurrou o êmbolo. Então, essa distânciazinha aqui para cima. Você concorda comigo que essa distância coincide com uma variação de altura que aconteceu aqui? Sim ou não? Sim, por quê? Porque você tinha uma altura inicial, que era isso aqui. Você tem uma altura final, que é isso aqui. Então, a diferença entre elas é uma variação de altura. Então, aqui eu vou chamar de ΔH. Ó. Então, variação de altura. Certo? Se quiser ir fazendo a legendinha junto comigo, ΔH é variação de altura. Beleza. Só que daí, ó, quem que fez o êmbolo subir? Foi o gás, né? Então, teve aqui uma força, ó, que empurrou esse êmbolo para cima. Então, teve uma força aqui do gás. F gás. Beleza. Aí, agora eu vou só substituir uma equação que eu preciso colocar, né? Lembra que hidrostática eu vou fazer depois, vou fazer em live. Só que essa aqui é bem simples, ó. Até passei ontem ali no nosso curso. A pressão, ela é definida como sendo força dividido por área. Então, se você isolar a força, ó, a força vai ficar a pressão vezes a área em que foi aplicada. Mas que área que foi aplicada essa força? Não foi no êmbolo? Sim, né? Então, a área, ó, é a área aqui do êmbolo. Então, esse Azão aqui, ó, é de área. Beleza, agora é só substituir. Então, lá em cima, ó, quem que vai ser o trabalho? O trabalho vai ser a força, que é pressão vezes a área, vezes o deslocamento. De quem? Do êmbolo que subiu. Quanto que ele subiu? Variação de altura. E o cosseno vai ser o quê? O êmbolo não foi para cima? E a força? Para cima. Ângulo entre para cima e para cima não tem. O cosseno de um ângulo que não existe, que é zero, né? Cosseno de zero vale 1. Então, esse cara aqui não vou nem continuar com ele, ó. Esse cara aqui vale 1. Beleza. E a última parte, ó. A gente escolheu esse recipiente porque é mais fácil de calcular, mas vale para qualquer recipiente. Apareceu aqui área vezes variação de altura. Lembra de matemática? Sim. Qual a parte lá da geometria espacial, né, que você calcula volume de cubo, volume de cilindro, volume de qualquer coisa, né? Volume não é área vezes altura? Sim, né? Aí você divide por 3 se tiver bico, entre aspas, se for cone, se for pirâmide. Aqui não é o caso, né? Então é só área vezes altura. Mas como tem área vezes variação de altura, o que vai ser isso? É o tanto de volume que mudou. Então, esse A vezes ΔH, eu vou colocar ΔV. Então, o trabalho
em uma transformação isobárica, ó, pressão constante, né? Como que você faz? Pressão vezes a variação de volume. Pronto. Funciona da mesma forma, né? Aqui você podia usar força vezes distância quando a força era constante, senão você ia fazer a área do gráfico. Aqui você vai fazer pressão vezes a variação de volume quando a pressão for constante, ou seja, quando for isobárica. Aí algumas conclusões, ó, partindo da equação, né? Eu posso ter uma transformação que aconteceu uma expansão. Eu posso ter uma transformação que aconteceu uma compressão. A expansão, o volume, ele aumentou, então a variação de volume é positiva. A compressão, o volume, ele diminuiu, então o ΔV ele é negativo. Ó. Pressão que você exerce é sempre mais, né? Pressão que você exerceu é sempre positiva. Então, ó, se o ΔV é mais, é porque o trabalho também vai ser positivo. Se o ΔV for menos, é porque o trabalho também foi negativo. Então, trabalho em uma expansão é mais, trabalho em uma compressão ele é menos. Vai lá, você agora. Para você não marcar mais frases que a resposta está certa em número, mas tem uma palavra errada. Quem faz o ENS sabe que aparece muito isso, né? Ó, volta naquele exemplo que você está segurando um gás na sua mão. Pode ser o ar, né? Ele está ocupando um certo volume, que é o volume da sua mão. Se você abrir sua mão, esse gás ele vai expandir, certo? Só que você precisou pegar cada partículazinha e jogar para o espaço para ele expandir? Não, ele fez sozinho, concorda? Sim. Agora outra situação. Imagina você pegar todo o ar que você está respirando agora, todo o ar do ambiente onde você está e colocar dentro de um copo. Isso vai fazer sozinho em algum momento? Não, né? Então olha só as palavrinhas, ó. Quando há uma expansão, é o gás que realizou. Quando há uma compressão, é alguém fez sobre o gás. Tá? Então, a expansão, o gás realiza, a compressão é alguém que realizou sobre o gás. Beleza? Então, aqui, ó, na expansão, trabalho positivo, você vem e você anota. Ó, o gás realiza. E a compressão, você escreve realiza sobre o gás. Então essas palavrinhas, ó, de realizado pelo gás, realizado sobre o gás, mudam o sinalzinho, tá? Toma cuidado aí numa alternativa que fale sobre isso. Beleza. Então a gente tem pressão vezes variação de volume. Segundo. Segundo não, aqui dentro ainda, ó, dentro do trabalho, agora para uma transformação qualquer. Igualzinho a gente fez, né? Quando a força é constante, você usa a definição do trabalho. Quando a força era variável, você fazia a área do gráfico. Aqui a mesma coisa. Lá não era força por distância? Aqui vai ser, ó, né, pressão, variação de volume. Então, em um dos eixos vai ser a pressão e no outro eixo vai ser o volume. Né? Aí lembra que a gente prefere, né, a física prefere utilizar sistema internacional. Então, pressão você usa Pascal, volume você usa metro cúbico. Aí, é independente do gráfico que apareça, tá? Independente do gráfico que apareça. Você vai lá, você vai projetar o que existe embaixo desse gráfico. Então, o gás saiu do estado A, que é esse ponto aqui. Chegou ao estado B, que é esse ponto aqui. Eu quero saber o trabalho. Beleza. Você vai lá e você pinta a área embaixo do gráfico. Lembra como que ele chama isso? É a área sob a curva. Tá, aqui vai coincidir esse sob, né? Mas olha só, ó, que nem a gente falou lá no impulso, né? Aqui é força por tempo. A área sob a curva não precisa ser curva e não precisa ser sob. São palavras genéricas, né? Você poderia ter um gráfico assim, ó. Tem que ser do gráfico até o eixo X. E pode ser qualquer gráfico. Tá? Curva é uma palavra genérica para qualquer tipo de gráfico. E o sob é uma palavra genérica para indicar que é até o eixo horizontal. Até o eixo X. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser sempre para cima, né? Pressão é sempre positiva.
Pronto. Aí se você calcular então ó, essa área aqui, aí essa área resulta no trabalho. Tá aí. Beleza? Então se for isobárica faz P delta V, se for uma transformação qualquer, aí não tem outro recurso. A não ser que você queira fazer uma integral, né? Mas não. Então faz a área do gráfico aí, que é a única opção que resta pra gente. Beleza, então trabalho, ó, isso é importante. O trabalho tem associação com a mudança de volume, né? Se mudou o volume, teve trabalho, consequentemente, né? Se quiser anotar no cantinho assim, ó. Se você fez uma transformação isométrica, o que você pode afirmar sobre isso? Que não teve variação no quê? No volume. Mas se não tem delta V, consequentemente não tem o quê? Não tem trabalho. Beleza? Então, se não teve variação no volume, é porque não teve trabalho também. Próximo. Esse aqui, legal. Esse aqui eu vou ter que até abrir outro programinha ali. 2. Energia interna. A energia interna a gente vai chamar de U, tá? Então, energia interna é a letra U maiúscula. Tá, qual que é o conceito? Ó, energia interna, ele é a soma das energias cinéticas do gás. Aí você fala assim, mas como assim soma das energias cinéticas? Pode ter mais de uma? Pode, porque existem mais de um tipo de movimento. Não é só o movimento que você está acostumado. Né? Se você for olhar para a Terra, já tem dois movimentos diferentes. Tem um de rotação e tem um de translação. Né? O translação é se mover em torno de alguma coisa. Então é andar no eixo X, é andar no eixo Y, é andar no eixo Z. Rotação é em torno de si próprio. Mas isso que é o importante. Para você rotacionar em torno de si próprio, você tem que ter tamanho. Se você não tem tamanho, não tem o si próprio para você rotacionar. Então não tem rotação. Tá? Então, ó, uma partículazinha só. Lembra que a gente falou lá do modelo de gás ideal? Uma partícula só, sozinha, o tamanho dela é desprezível. Como o tamanho dela é desprezível, ela não tem para qual eixo rotacionar. Então ela não rotaciona. Tá? Olha só, vou até abrir um programinha aqui, ó, que tem uma parte interessante. Deixa eu abrir um slide sozinho. Modelo 3D. Formas. Ó, se eu pegar uma esfera, nesse exato instante, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dela, ó. Ela pode fazer movimentos. Então ela pode, ó, andar no eixo X, você está vendo esse movimento. Ela pode andar no eixo Y, você também está vendo esse movimento. E ela pode ir em direção à tua cara agora, né? Seria um eixo de profundidade, seria um eixo Z. Então, mais um. Então, essa partícula agora, ela já tem 3 eixos de movimento, né? X, Y, Z. Então, ela tem 3 graus de liberdade. Agora, se eu começar, ó, rotacionar essa bolinha, você só está vendo que ela está rotacionando porque tem um jogo de luz. Se eu deixasse ela fosca, você não iria enxergá-la rotacionando. Então, essa aqui ainda tem tamanho, né? Agora, se você pegar alguma que tem um tamanho muito pequenininho, muito menos aí a rotação, né? Então, para uma partículazinha, que é uma esferinha, a gente não considera a rotação dela, tá? Não tem grau de liberdade de rotação. Então, ela só vai andar nos 3 eixos. Agora, se eu pegar um corpo desse tipo aqui, quer ver? Acho que tem. Cadê? Química. Química, eu não estou enxergando. Química. Aqui, química. Aí eu vou pegar agora, deixa eu ver. Eu precisava de um que tenha 2. Não tem não que tenha 2, estou com 3. Enfim, vou pegar com 3. Pode ser. Ó, olha só. Esquece a bolinha rosa aqui no meio, tá? Esquece ela. Esquece. Imagina que é só uma ligação entre as duas. Agora você concorda, ó. Essa bolinha aqui, beleza, ela tem um tamanho desprezível. Essa bolinha aqui também. Só que tem uma ligação entre elas. Ao fazer uma ligação, agora você já tem um comprimento ali,
né? Então agora você tem um eixo para você rotacionar. Tanto é que, vamos lá, quais são os movimentos possíveis disso daqui? X, Y, vai no teu rosto agora, Z, né? Olha só agora, ó. Essa rotação já é considerável? Olha o eixo de rotação aqui. Sim, né? Então, ó, você tem um eixo de rotação, que é esse, agora na tua frente. Você tem mais um eixo de rotação, que é esse aqui, ó. Esse eixo de rotação são dois, né? Vou fazer o outro, ó. Deixa eu girar um pouquinho. Não, não é aqui não. Aqui, ó. Isso. Agora, olha só. Esse aqui, né? Deixa eu ver se vai girar assim. Aí. Ó, mais uma vez. Não seria em torno dessa bolinha pequenininha? Sim ou não? Sim, mas ela não tem tamanho, lembra disso? Então, ó, você está enxergando ela girando porque tem o jogo de luz. Se não tivesse jogo de luz, você não enxergaria isso daqui, né? Então, essa rotação a gente não considera, porque essa rotação basicamente não acontece. Então, quando for um gás que tem duas bolinhas, que é um gás diatômico, quantos graus de liberdade esse gás vai ter? Você concorda que vai ser 5? Por que vai ser 5? Porque foram os 3 de translação, x, y e z, e mais 2 de rotação, né? Esse último de rotação, esse aqui não, né? Esse aqui não existe. Aí agora, se você vier e pegar um gás que ele é poliatômico, mais que 2 daí, né? Poliatômico, sei lá, pode ser isso aqui, tá bom. Agora não tem o que você fazer. Qualquer lado que você rotacionar, agora vai ter essa rotação, né? Então esse aqui vai ter todos de rotação, todos de translação e assim por diante, tá? Mas eu vou escrever tudo isso que eu falei. Mas vamos lá. Isso é legal para você entender um pouquinho fora do que é falado nas salas. Então assim, ó, o que é energia interna? A soma das energias cinéticas. Então você escreve da seguinte forma: o U, ele é energia cinética de translação, que é a que a gente está acostumado, mais a energia cinética de rotação, a gente está acostumado, mas não tanto assim, e mais uma outra ainda, essa aqui um pouco mais específica, se levando em consideração a quântica, mais a de vibração. Então, além de a partícula poder transladar, ela pode fazer uma vibração em torno daquela ligação que ela tem. Então, você tem mais esses graus de liberdade. Então, ó, essa aqui seria a definição de verdade, a definição bem conceitual aí de energia interna. Beleza, só que daí agora, como que vai funcionar, né? Como que eu sei qual que eu vou trabalhar, o que ele vai ter que fornecer para eu calcular? Então, a gente vai ter que separar os tipos de gases. O principal, o mais importante, vou colocar 3 asteriscos nele, ó, é o gás chamado de monoatômico. Sem exercício de termo, que fala de energia interna, 99,5 é monatômico, tá? Se você for fazer IME, se você for fazer ITA, pode ser que apareça o outro. Ou a UEM já cobrou, né? Que a UEM faz parte da exceção, sim. Só que a UEM ainda foi um pouco bonzinha, porque ela colocou a equação no enunciado daí. Ela colocou lá 5/2 GnRT, tá? Mas o monatômico aí não tem essa necessidade, ele pode partir do pressuposto que você saiba. Então, olha só, como que eu vou calcular a energia interna? Lembra que a gente estava comentando, né, de graus de liberdade? Como ele é feito de uma bolinha só, então ele é só uma bolinha única. Deixa ele corrigir. Fala sério. Mas ficou bonitinho. Então, ó, quando você tem um gás monatômico, os eixos são X, os eixos são Y e os eixos são Z. Então, esse carinha aqui, ó, ele tem 3 graus de liberdade. Olha a equação dele, então, ó. É 3/2. O 3 vem da onde? Vem dos graus de liberdade, né? De nRT, que é a parte aqui da energia, né? Lembra que a gente acabou de falar ali que pressão e volume, isso aqui dá energia, né? Variação de volume aí dá o trabalho, mas PV dá energia. E só que o PV é igual a nRT. Então a gente iguala essas duas partes. Aí a pergunta principal que vem toda vez é: professor, e o 2? Energia cinética, como você calcula? mv² sobre 2, né? Exatamente de lá.
Então tá aí. A energia interna de um gás do tipo monatômico é dada por 3 meios de nRT. Importante, ó, temperatura. A gente falou muito sobre isso. Temperatura é Kelvin, necessariamente é Kelvin. E o R, para que daí saia em Joule, esse R você vai usar 8.31, né? Eu vou até escrever, ó. O R no SI é 8.31 Joule por mol Kelvin. Tá, olha só agora, ó. Olha para essa equação. A gente vai fazer uma outra demonstração já já. Só que essa já é legal. Quando você mede a temperatura de um ambiente, você sem querer, ó, sem querer, você está medindo o quê? A energia dele, né? Então você sai de uma grandeza, né, inicialmente ali macroscópica, né, e você está indo para uma microscópica, mas a gente vai chegar numa transformação até mais interessante que essa. Outro tipo que pode aparecer, essa com asterisco só, ó, diatômico. Ah, fala um gás para mim que é monatômico aí, que você pode ter um átomo só, o hélio, né, estabiliza com um só, esse aqui é o hélio. O diatômico, você pode ter o quê? Você pode ter o H2, você pode ter o O2, né? E mais uma pancada aí. Então agora o que aconteceu é, você tem lá duas partículazinhas, ó, duas partículazinhas, só que você tem uma ligação entre elas, né? Como você tem uma ligação, então isso vai fazer você ter um eixo ali para você girar em torno. Então eu vou fazer como se fosse uma molinha, tá? Pronto. Então agora quais são os graus de liberdade? Ó, você continua tendo X, você continua tendo Y, você continua tendo Z, então você já tem 3 graus. Até aqui beleza, né? Já tem 3 graus. Mas o que mais? Ó, você pode girar em torno do Y? Sim ou não? Se você gira em torno do Y, a bolinha vai passar na sua frente e depois vai lá para o fundo. Então essa aqui beleza. O que mais? Você pode girar em torno do Z. Ó, isso aqui foi em torno do Y. Vou fazer mais pertinho, ó. Aqui foi em torno do Y. Você pode girar em torno do Z. Se você girar em torno do Z, ele vai passar aqui, ó, bolinha lá em cima, depois bolinha lá embaixo. A gente fez isso também, né? Então essas duas aqui existem, essas duas você enxerga. Só que você pode girar em torno do X. Porque se você girar em torno do X, é aquilo que a gente falou que você não vai enxergar. Porque você enxergou lá no PowerPoint porque tem um jogo de luz. Se não tivesse, você não veria essa rotação. Então, essa daqui, ó, essa aqui não existe. Essa daqui não gira em torno dele. Então, totaliza quantos graus de liberdade? Totaliza 5, né? Então, olha a equação. O U, ele é 5 sobre 2 de nRT. Pronto. Beleza, isso para situações normais, né? Para gás a temperaturas normais, não muito elevadas. Porque quando você está com a temperatura muito quente, começa a aparecer isso aqui, ó, a vibração. Aí você pode ter vários graus, tá? E não tem nem equação pronta. Tanto é que eu vou fazer isso aqui, ó. Para outros casos, então, se aparecesse o poliatômico, que daí você tem a água, enfim, né? Qualquer outro que não escrevi aí. O poliatômico eu vou escrever U igual a, olha só, F dividido por 2 de nRT. Você, sozinho, por toda a explicação que eu fiz, o que é o F? Sem legenda, o que é o F? Aqui tem 3, aqui tem 5, aqui tem F. O que é o F? O F, ele é o número de graus do quê? De liberdade. É o movimento da sua partícula, né? Então, a partir ali de 2 átomos, aí você vai ter no mínimo 6. Porque você tem 3 de translação, 3 de rotação e mais os de vibração. Vibração não tem como saber, ele vai ter que falar daí, tá? Mas, que nem eu falei, essa parte aí, se aparecer, é um caso muito específico mesmo. A maioria dos casos é o monatômico. Beleza? Então tá aí a energia interna.